Nós costumamos falar que o Evangelho é como uma torrente de água, um riacho de água cristalina que corre sem parar. O riacho é sempre o mesmo, mas a água está sempre se renovando. Assim é a palavra de Deus. O Evangelho é sempre o mesmo, mas ele está se renovando porque ele é uma palavra viva, proclamada, lida. Neste momento, no mundo inteiro, está sendo proclamado esse Evangelho que nós ouvimos agora. Portanto, ele é vivo. E quando Jesus fala, ele não fala somente para aqueles discípulos que estavam ali. A palavra dele é uma palavra eterna. Hoje, ele falou com cada um de nós novamente. O que ele perguntou para nós nesse dia? Ele tem uma pergunta para fazer e ele espera de você uma resposta. Vejamos. Ele estava com os seus discípulos, rezou um pouco, voltou e foi conversar com eles e fez a seguinte pergunta: quem é que as pessoas pensam que eu sou? O que eles pensam de mim? Que dizem as pessoas que vocês conversam sobre mim? Foi essa a pergunta que ele fez. Do mesmo jeito que nós tantas e tantas vezes perguntamos às outras pessoas: olha, o que eles estão pensando sobre isso? O que eles pensam de mim? O que o pessoal está falando? Porque nós todos temos a vontade de sermos e parecermos bem, sermos agradáveis diante dos outros. Queremos agradar, queremos sempre estar causando uma boa impressão. E a gente, ocasionalmente, pergunta para uma pessoa íntima. Os discípulos eram pessoas queridas de Jesus e ele se deu essa liberdade de perguntar a eles o que eles pensavam sobre ele. Ora, Jesus estava começando a sua caminhada. Ninguém sabia exatamente, não, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o esperado. Não, ainda não sabiam. Por isso, os discípulos começaram a dar as respostas do que eles ouviam. Olha, Senhor, estão falando que é João Batista que voltou. O outro já dizia: eu ouvi falar que tu és Jeremias, que está vivendo no meio de nós novamente. Um outro ainda dizia: eu soube que tu és um grande profeta, que foi mandado para nos ensinar. E assim foram as respostas. Então Jesus olhou para eles e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, pescador Pedro, se adianta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem revelou isso a Pedro? Certamente o Espírito Santo, porque ele, com a sua grande amizade por Jesus, observava, ouvia atentamente, tinha essa intimidade tão grande, pôde perceber naquele homem o Messias esperado. E ele revela diante dos outros: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: não conte isso a ninguém, é cedo, eu estou começando a caminhada, não podemos falar sobre isso, senão as represálias começarão. Ainda não chegou o momento. Ora, então a pergunta que Jesus está fazendo para nós no dia de hoje é exatamente essa: quem sou eu para você? Se nós falamos que o Evangelho é palavra viva, atualizada, e que Jesus falou conosco novamente, ele fez para cada um de nós a pergunta: o que eu represento na tua vida? Que lugar eu tenho na tua história? E essa pergunta, cada um vai responder de acordo com a intimidade, o relacionamento que tem com Jesus de Nazaré. Porque nós sempre vamos falar a respeito de alguém de acordo com o relacionamento que nós tivermos. Por exemplo, se eu perguntar para uma mãe: ô mãezinha, como que é a tua filha? A mãe que ama essa filha certamente vai dizer:
oh, a minha filha é uma princesa dentro da nossa casa, é a maior riqueza que nós temos naquele lar. Porque ela ama, ela vai falar de uma forma bonita. Se eu perguntar para um marido que ama muito, muito a sua esposa, se eu perguntar para ele, me diga uma coisa, como é que é lá em casa? Como é que é a vida vivendo junto com essa esposa que você um dia tomou para si, se casou? E ele, que ama muito, vai dizer, oh, ela é a rainha do meu lar, é a mulher da minha vida, é a felicidade do meu coração. Não é assim? Porque ele ama muito. Se nós perguntarmos para aquela senhora, como é que é a vizinha de vocês? Ela não se dá com a vizinha, se batem de frente. O que ela vai dizer? A minha vizinha é uma bruxa, é uma megera, só me dá incomodação, assim por diante. Falo-vos isso para vocês entenderem que nós formamos o conceito de uma pessoa, podemos falar sobre ela de acordo com o nosso relacionamento com ela. Por isso, a nossa resposta a Jesus Cristo hoje vai depender do relacionamento que nós temos com o ressuscitado. O que nós poderemos dizer? Uma senhora me disse assim, ah, Jesus é o meu tudo. O que é isso? Diz tudo e não diz nada. Não dá para definir esse tudo. Vamos buscar respostas mais concretas. Outra pessoa me disse, através de um título de Jesus, Jesus é o meu Salvador. Muito bem, falou, mas é apenas um título, nós podemos dar muitos títulos. Jesus é o bom pastor, diria um. Jesus é o ressuscitado, Jesus é o caminho, outro diria, é a verdade, é a vida, é isso, é aquilo. Poderemos usar muitos e muitos títulos. Estaremos falando a verdade, mas não estaremos dizendo muita coisa. Vamos aprofundar mais. Se eu disser assim, Jesus é o Emanuel na minha vida. Emanuel significa Deus conosco. É o Deus comigo. Por quê? Porque eu o sinto presente na minha história. Nos bons momentos e nos momentos amargos e difíceis, eu sinto a sua presença junto de mim. Eu sinto que Ele caminha junto, que Ele está ao meu lado, que eu posso contar com Ele. Então eu posso dizer, Jesus é o Deus comigo, é o Emanuel, Deus conosco. Posso também dizer, Jesus é o meu libertador. Me liberta de todos os males que atingem meu corpo, meu espírito. Me liberta de tantos lixos deixados pela minha vida no passado e que não gostamos nem de lembrar. Está constantemente ao nosso lado para nos purificar, sanar as marcas pesadas do viver que ficaram em nós. Podemos sim dizer, Ele é o meu libertador. Podemos também dizer, Jesus é a luz da minha vida. De fato, no mundo de tantas trevas, no mundo de tantas dificuldades, no mundo de comunicação que você não consegue acompanhar, porque hoje está difícil de você acompanhar tudo o que é jogado diante de você, através da mídia, através das comunicações. Não há possibilidade de acompanhar tudo. No mundo de tantas religiões, onde eu vou encontrar a luz para seguir o rumo certo? Uma religião diz isso, a outra diz aquilo, essa diz, somente nós vamos salvar, somente esse é o caminho, somente aqui é o lugar, e você fica confuso. Então você precisa sim que Jesus ilumine tua mente e teu coração para escolher o lugar certo. Quem sabe para ficar na religião que Deus te colocou, que teus pais te colocaram, e dar os frutos que Deus vos pede. Jesus é sim a luz na nossa vida. Podemos também dizer, Jesus é a misericórdia na minha existência, porque eu estou sempre errando,
E Jesus está sempre me perdoando. Eu erro, vacilo, caio, e Ele está sempre aberto, com suas mãos estendidas, para me acolher, me levantar e me perdoar, cheio de misericórdia. Sim, posso tranquilamente dizer: Jesus, Tu és a misericórdia na minha vida. Pedro tinha intimidade com Jesus, tinha amizade com Ele, diálogo permanente, por isso ele pôde perceber: Jesus, Tu és o Cristo, eu vejo isso, Tu és o Filho de Deus. Hoje, ao se deitar, quando recostar a cabeça no travesseiro, você tem uma resposta para dar a Jesus de Nazaré. E essa resposta é só você que poderá dar, de acordo com o relacionamento, a amizade que você tiver com o homem de Nazaré. Ele te pergunta, mais uma vez: quem sou eu para você? O que você pensa de mim? O que eu represento na tua vida? Qual é o lugar que eu ocupo na tua história? É a resposta que cada um de nós terá que dizer, responder a Jesus de Nazaré no dia de hoje. Creio em Deus,